E aí, de repente, a gente está sendo liderado por pessoas completamente idiotas. E o pior, não mudou isso. Não é que melhorou. Quer dizer, trocou o governo e a gente está vivendo de novo, resgatando toda aquela falta de qualidade intelectual que a gente vivia lá no começo dos anos 2000. Então, assim, o Brasil roda e não consegue se livrar disso. E a gente definitivamente precisa se livrar. Então, assim, eu acho que tem que ser um juramento aqui do MBL. MBL não irá mais para uma eleição presidencial sem candidato a presidente, porque a gente tem que oferecer uma alternativa a isso. A gente não pode mais ficar escravo desses malucos, porque infelizmente tem muito espaço para maluco. Tem. Eu vou comentar, você falou disso aí, né, da burrice, da maluquice, porque anteontem eu tava gravando o vídeo, né, a gente tava comentando sobre declarações recentes do Lula. Lula tava completamente confuso, falando com o chanceler da Alemanha e tal. E a gente viu isso juntos, eu acho. A gente viu juntos. E aí, pô, cai o mito, porque as pessoas falam assim, a Dilma era muito burra, era muito atrapalhada, mas o Lula, ele é um homem simples, mas ele não é burro. Pra mim, o Lula sempre foi um idiota. E sabe, pra mim, o que tá me parecendo agora é que realmente quem administra o Brasil são apenas idiotas. Parece que é uma seleção natural de idiotas e eles vão ficando. E a democracia, porque assim, não era assim no passado. A gente podia falar, o Getúlio Vargas era cruel. E realmente, você teve períodos no regime do Getúlio Vargas muito cruéis. Estado Novo e tal. Mas, pô, os generais lá, os generais tinham uma formação, sabiam falar, sabiam usar garfo e faca. O basicão, a República Velha, olha, a República Velha, assim, éramos governados por Platão, sabe, eram os reis filósofos ali. O que eu vejo aqui com essa galera, assim, depois que veio a democracia, tirando o Fernando Henrique Cardoso, que ganhou na URI, realmente ele é um fenômeno único na história, tirando o Collor, que era muito letrado, um cara que sabia falar e tal, os únicos dois que sabiam agir ali era o Itamar e o Temer, que simplesmente eram vice. Uhum. Nós elegemos Dilma, Lula e Bolsonaro, que... Né? E eu acho que é natural, assim, a democracia brasileira, ela cria estímulos para que picaretas, obviamente, mas que idiotas cheguem em posições de poder. E a gente precisa lembrar de 18, Renan. 18 era Bolsonaro ou Haddad. Também não é que tinha uma pessoa preparada, esperta, perdeu, não. Se tivesse ganho o PT naquele momento em 18, também seria um absurdo, assim, de fraqueza como líder, né? E a gente compara aquilo que você falou, Collor e, de uma certa forma, também Fernando Henrique, pegaram ainda um parlamento e figuras públicas que vinham daquele período lá de trás. É que, se você olhar as figuras que estavam no Congresso e os ministros e tal, você tinha pessoas que frequentaram círculos muito mais desafiadores do ponto de vista intelectual do que essa nova geração que chegou. Óbvio que com o PT isso acabou, porque o PT abriu espaço para pessoas que claramente não estavam qualificadas para aquilo, e depois do Mensalão acho que houve um agravamento, porque aquela primeira turma foi liquidada, Zé Dirceu e seus amigos ali foi liquidada, e aí falta espaço, assim, falta gente para ocupar esses espaços. Aí vem os piores, assim, pessoas que... ouço agora, outra estava ouvindo Voz do Brasil, você vê os ministros do Lula se manifestando, meu Deus do céu. É deplorável. Sabe? O Lula conseguiu montar um ministeriado que tá brigando pau a pau com o do Bolsonaro agora. Uhum. Assim, pau a pau, nível intelectual baixíssimo, gente que não sabe falar, não sabe pôr o microfone na frente, não sabe o que tá fazendo. O ministro da Fazenda aqui, que é o Haddad, que não tem a menor ideia sobre economia. O Alckmin se fazendo perguntas assim que a gente tá fora do governo fazendo essa pergunta. A gente fala, por que o Brasil se desindustrializou, né? E a gente faz essa questão, por que os juros são altos e tal? E é uma questão, vamos dizer, é uma especulação que você pode fazer quando você não tá no poder. Quando você chega no poder, você não faz essas perguntas. Uhum. Você chegou no poder como o Alckmin chegou, você tinha que saber o que você estava fazendo. Mas na verdade o Alckmin nem sabia que ele ia cair ali para cuidar de reindustrialização. Então ele lá, recebendo, com pessoas contratadas por ele, com uma equipe montada, ele vai lá e propõe a reflexão. Para que serve juros? Por que desindustrializou? Você não sabe? Você é um homem público há décadas. Governador do estado mais industrializado do Brasil. Exatamente. Não sei quantos mandatos. E aí fica se fazendo essas perguntas. E o Alckmin é considerado, novamente, assim, o Winston Churchill desse governo. O Alckmin é brilhante.
Pelo amor de Deus. Outros mitos, assim, eu acho que a gente tem que começar a matar esses mitos. Por exemplo, o mito do Lula sagaz. O Lula não é, o Lula é esse cara aí que tá com a Janja. É isso aí. É uma figura popular que as pessoas gostam, assim como as pessoas gostam muito de BBB. O BBB no Brasil é um fenômeno. Se o BBB passou já nos outros países, aqui não, as pessoas realmente estão num revival do BBB há uns 5 anos, as pessoas amam e acham aquelas personalidades incríveis. E aí vê o Lula e fala, ele é bom também, então... Né? E o Lula é um caso, como eles não deixaram ninguém mais se criar como liderança da esquerda, o Lula foi apagando pessoas que ameaçavam esse protagonismo dele, e aí ele continua sendo a pessoa de destaque. Né? E o PT é o partido da esquerda maior, mais organizado, mais estruturado, então o PT comanda a esquerda e o Lula fica ali naquela posição que realmente é uma fama a qual ele não faz jus. E assim, com o peso da vida, né? O cara viúvo, o neto faleceu, o irmão morreu, ele estava na prisão, o cara ficou na prisão um ano e tanto, isso tudo marca, sobretudo na idade dele. E aí, óbvio, o peso da idade em si, ele não tem condição mais, ele tem demonstrado isso em várias oportunidades, de ser aquela figura que cheio de energia, que cheio de vontade... E assim, eu dou um crédito ao Lula. O Lula, quando chegou à presidência, ele era um cara absolutamente chucro. Sim. Né? E eu me lembro que quando ele saiu da presidência, a primeira palestra que ele foi dar para o Odebrecht, saiu lá uma lista de exigências dele, e uma das exigências dele é que tinha que ter, o hotel tinha que ter menu de travesseiros. Então assim, o cara chega lá do chão de fábrica para começar a se preocupar com o menu de travesseiros. Ele claramente aprendeu, ele se sofisticou, coisa que o Bolsonaro aparentemente não fez. Né? Porque até a rachadinha era para pagar ali a coisa pequena. Então, o Lula, hoje eu não vejo ele na condição de permanecer como essa liderança. E aí a gente fica mais angustiado, porque é isso que você falou. A grande figura que seria a referência seria o Alckmin, também tá ali perdido. Completamente. E naquilo que ele fizer, vamos dizer que ele tivesse um grande plano, ele ia contar com quem para executar? Entendeu? Não tem como. Né? Então, assim, tudo muito difícil. Assim, a vida do Brasil não vai ser fácil, não.